Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um grande privilégio estar aqui para essa conversa e eu espero que esteja sempre ajudando o seu coração. Hoje eu quero comentar uns parágrafos da mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós sabemos que todas as bênçãos que nós recebemos, estamos recebendo e iremos receber é por causa de Cristo. Cristo é onde Deus reuniu todo o tesouro da sabedoria, todo o tesouro do entendimento, todos os mistérios estão reunidos na pessoa de Jesus Cristo. E o verdadeiro novo nascimento só pode vir a nós pela revelação completa e clara de quem Jesus Cristo é, não só no passado, mas o que Ele é hoje, aqui no tempo do fim. Então, nós cremos de todo o nosso coração que nós estamos ligados à cabeça. Por isso, em 63, aqueles 7 anjos fizeram aquela cabeça, veja, para mostrar a fase presente da igreja, a igreja conectada à liderança, porque quem controla o corpo é a cabeça. Veja, e Cristo é a palavra. Então, a verdadeira igreja, ela é totalmente dirigida pelo assim diz o Senhor, dirigida pela mensagem de Malaquias capítulo 4. Veja, foi o que Deus disse para Josué: não te desvies nem para a esquerda e nem para a direita. Veja, para a esquerda significa tirar quaisquer coisas, para a direita acrescentar quaisquer coisa. Então, nós temos que meditar continuamente para fazer tudo exatamente da forma como foi pregado, lógico, à luz da revelação. Então, disse o profeta nessa mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, que tudo que Deus foi, Ele derramou em Cristo. Então, para conhecer a Deus, tem que conhecer a pessoa de Jesus Cristo. É impossível conhecer a Deus, seu plano, seu caráter, a sua divindade, sem conhecer a Jesus Cristo. E a segunda parte desse plano é que tudo que Jesus foi, Ele derramou na igreja. Então, por isso que a voz final em Apocalipse, capítulo 22, veja, a esposa e o Espírito dizem vem. Então, hoje, o que eu posso conhecer de Jesus Cristo, veja, é através de sua igreja. Porque Cristo é o mistério de Deus revelado. Então, Paulo fala que esse mistério esteve oculto desde todos os séculos. Veja, mas que agora, veja, Deus quis revelar esse mistério aos seus santos. Veja, isto é, Cristo entre os gentios. Então, aqui no tempo do fim, através de sua igreja, porque a igreja é a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é a causa da morte no Calvário. A igreja é a causa dele ter permanecido intercedendo por 2000 anos. A igreja é a causa que depois que terminou os seus dias de intercessão, ele desceu à terra para reclamar o seu corpo, reclamar a sua herança. Então, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, e quando Ele nos chamou, Ele nos reclamou, Ele veio vivificar os nossos corpos mortais em ordem e trazer esses corpos em obediência à palavra. Veio vivificar os nossos olhos para ver a profecia para o nosso dia. Os olhos do nosso entendimento, claro, não são esses olhos naturais. Ele veio abrir os nossos ouvidos para ouvirmos a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Então veja, em São João 6,44, nós temos a célebre escritura sobre esse assunto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós estamos aqui no último dia, e agora há uma ressurreição de entre o denominacionalismo tão escuro. Há uma ressurreição de uma igreja que estava morta em delitos e pecados, e Ele nos vivificou, veja, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Uma igreja que foi despertada pelo alarido, uma igreja que está olhando para cima, uma igreja que está pensando nas coisas lá de cima, uma igreja que está gemendo para ser revestida do novo corpo. Essa é a verdadeira igreja para essa hora final.
Veja, nós temos as profecias de Zacarias capítulo 14, haveria luz no tempo da tarde, ou seja, a ressurreição da palavra aqui no tempo do fim, a palavra totalmente restaurada, como ela foi originalmente pregada. Veja, uma igreja sendo vivificada, a imagem sendo totalmente esculpida, pregou o profeta a obra-prima. Veja, Deus esculpindo a sua imagem em seu corpo, que é a igreja, elevando-a na estatura de um varão perfeito. Então pregou o profeta no parágrafo 105 dessa mensagem. Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. É sempre o mesmo. Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, ou o mistério de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Veja, isso é Paulo falando aos Efésios, no capítulo 1, os mistérios predestinados da sua vontade. Veja, e é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã. O mistério escondido de Deus, que ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse, e como que isso tem se desenrolado, bem até esta hora presente em que estamos vivendo. Então vamos lembrar, o título da mensagem é Cristo, o mistério de Deus revelado. Veja, aí então vocês entenderão claramente, então, vejam vocês sobre, eu creio, o que está sendo feito. O grande mistério de Deus, de como, o como é que é um segredo. Veja, muitas religiões pregam a segunda vinda de Cristo, mas eles não sabem como que o mistério se desenrolaria. Eles sabem que ele vem, mas o como está escondido dos sábios e entendidos, porém revelado aos seus santos, aos quais Deus quis saber fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. Ele o manteve em segredo, ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos não entenderam. Veja, ele não o revelou. Essa é a razão porque sob nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Veja, voltemos à pergunta, como? Esse é um ponto muito importante. Por isso, quando se abriu o sétimo selo, Apocalipse 10, veja, 7 trovões emitiram suas vozes, e João ia escrever esses mistérios, e o anjo disse, não escreves, não escrevas. Veja, esse é o mesmo mistério que Jesus disse, nem os anjos sabem. Esse é o grande mistério de sua descida, o mesmo Senhor descerá do céu. Veja, mesmo o próprio Filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isso tudo consigo mesmo e é um segredo. E esta é a razão porque houve silêncio no céu. Veja, por um espaço de meia hora, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever isso. Veja, a vinda do Senhor. Então, os misteriosos 7 trovões vieram revelar a segunda vinda de Cristo. Revelar o mistério de sua descida, revelar o como isso aconteceu. Veja, essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá e quando ele virá. É uma boa coisa que ele não revele, não. Ele tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. É aí que a gente precisa parar para meditar, para entender o que quis dizer o profeta. Veja, vamos repetir Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então está por toda a Bíblia esse mistério. Vamos adiantar. Era Deus em José, era Deus em Davi, era Deus em Noé, era Deus em Abraão, era Deus em cada tipo, em cada símbolo, em cada personagem, em cada história. Ele era o Boaz na história de Ruth. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, e hoje o mistério do Filho do Homem é a mesma coisa, é Cristo em vós. Veja, as pessoas pregam Cristo em vós, mas não aceitam que o Filho do Homem estava encarnado no sétimo anjo. Não conseguem ver.
Esse é o grande mistério de sua descida. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha e um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira. Por toda a Bíblia, Ele tinha um plano, Ele tinha um projeto, que era habitar num homem. Essa é a razão da morte no Calvário, santificar uma igreja a ponto de que Deus pudesse morar nela. Ele está ressuscitado através do seu corpo, que é a igreja. Veja, e todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo e expressando qual é a grande meta de Deus. E agora, neste último dia, Ele a tem revelado e a mostra. E com a ajuda de Deus, bem, vocês haverão bem aqui, nesta manhã, o que o Senhor tem tido em sua mente desde o princípio e o tem expresso. Essa é a mensagem do profeta. O ministério do Mombrana é revelar o segredo da sua vinda, porque ele foi o anjo que ministrou esses mistérios a João, o anjo de Apocalipse 19, o anjo de Apocalipse 22, o anjo de Apocalipse 17, o anjo da sétima era, do sétimo selo, da sétima taça, tudo é o mesmo. Então, se ele tinha lá atrás, quando ele ministrava a João, o segredo, então ele veio aqui no tempo do fim agora, nesse tempo para revelar à igreja esse mistério, a fim de dar a fé para o arrebatamento. Irmão, eu espero que tenha ajudado. Vamos meditando, vamos trabalhando junto. Envie essa mensagem a quem você ama, alguém que você pode despertar. Às vezes uma palavra entra e ele pode ver de um outro ângulo os acontecimentos dessa hora. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.